Boa noite a todos. Esse aqui é um evento, né, mais uma promoção do nosso clube de engenharia. É uma rodada de ciclo de palestras e eventos que a gente está trazendo aí sobre energia, aspectos energéticos, conceitos técnicos. Eu vou apresentando aqui a mesa, né? Essa é uma promoção do clube de engenharia junto à divisão técnica de energia e com apoio da nossa divisão de petróleo e gás, né? Então vamos lá, nos apresentando. Eu sou Francisco Costa, coordenador da Divisão Técnica de Energia do Clube de Engenharia. Me ouvem bem vocês? Sim? Ok. E já tenho uma experiência de 21 anos no setor elétrico, né? Sempre no setor de transmissão, né? E geração. Trabalhei na parte do Sistema Interligado Nacional, né? Sou formado em engenharia elétrica, né? Tenho uma pós-graduação pela PUC Minas em proteção de sistemas elétricos. Hoje eu trabalho numa distribuidora aqui no Nordeste, né? Uma grande distribuidora. Pertenço, né, a alguns comitês, a alguns grupos de estudos, dentre eles o CIGRE, que é o Comitê Brasileiro de Proteção de produção e transmissão de energia elétrica, a qual temos amigos aqui que estão na sala, né, presenciando esse evento. E eu vou também agora apresentar o nosso, que faz parte aí da nossa mesa, o da divisão de petróleo e gás, o Rubem Diel. Tá contigo, Rubem? Boa noite a todos. Obrigado, Francisco, pelo convite. A gente está aqui junto com a divisão de energia, nós da divisão de petróleo e gás. Meu nome é Rubim Diel e eu trabalhei 40 anos na Petrobras até me aposentar, dos quais 29 no departamento de produção de petróleo. Participei na área de manutenção elétrica, depois inspeção submarina, projeto Marlim Sul, e 11 anos na Universidade Petrobras, chefiando a área de gás e energia. Então, é um assunto de extremo interesse para nós e as duas divisões juntas aí, a gente está tentando fazer uma parceria para abordar esse assunto tão importante. Obrigado ao Matheus pela disponibilidade para a palestra e vamos adiante. Francisco, acho que a palavra volta para você, né? Ah, tá. Vamos lá. Perdão aqui. Eu tinha fechado aqui o microfone. Vamos lá. Apresentando o nosso palestrante de hoje, é o Matheus Rufino Oliveira, que ele é formado em Física pela Universidade do Ceará e Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará também, né? Atua na Petrobras desde 2004 como engenheiro de petróleo, com experiência na área de projetos, construção e produção de postos marítimos. Tem mestrado na área de energias renováveis pela Universidade Estadual do Ceará e leciona no curso de especialização em mercados de energia elétrica da Universidade de Fortaleza. É escritor do livro Fazendo à Luz, Uma Nova Energia para a Humanidade, publicado em 2022. O tema da palestra é Energia, Ciência e Aspectos Socioambientais. A palestra, né, ela abordará os fundamentos científicos das principais fontes de energia, com uma discussão sobre as melhores alternativas para a sociedade e o meio ambiente. Com a palavra, Matheus Rufino. Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, agradecendo aí o convite aí do Clube de Engenharia para ministrar essa palestra. Obrigado à presença de todos. Só complementando minha apresentação, a minha ocupação principal, né, como já falado aí, é a engenharia de petróleo, né? Eu trabalho na Petrobras desde 2004. Trabalho atualmente na área de construção de postos marítimos, mas já trabalhei na área de projetos, de produção também. Mas nos tempos livres, né, também como no meio acadêmico, eu sempre gostei muito de ler e de estudar sobre esse tema, né, tão amplo, esse tema energia. E, obviamente, eu não sou especialista, né, em todas as fontes de energia, nem teria como, né? É um assunto bastante amplo, mas meu objetivo maior, unindo essa formação que eu tenho, né, de física e engenharia civil, foi reunir os principais aspectos da física, não somente da física, mas da ciência envolvida
visão geral para todos e também levantar alguns aspectos sociais e ambientais importantes. Esse é o objetivo maior, tanto do meu livro, né, Fazendo a Luz, quanto dessa palestra aqui de hoje à noite. Então, vou iniciar a apresentação. No final, eu vou deixar um tempo livre aí para perguntas e respostas. Quem quiser também o meu contato, né, meu Instagram, Fazendo a Luz, e-mail fazendoaluz@gmail.com. Agradeço a atenção de todos. Matheus, por favor, depois você pode deixar esses seus contatos aqui no chat, tá? Seja Instagram, LinkedIn, você deixa aqui no chat aí que todos nós vamos ficar aqui com acesso, ok? Tá contigo aí o compartilhamento aí. Deixo sim. Só um minutinho, Francisco, estou com algum problema para passar os slides aqui. O compartilhamento está comigo já? Lenice, o compartilhamento já está com ele? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o compartilhamento. Porque eu estava com ele. Sim, sim. Já estava com ele. Eu Opções vou de tentar compartilhamento. compartilhar novamente aqui, só um minuto. Uhum. Tá, vê se o senhor consegue agora, doutor Matheus. Conseguiu? Ok, estamos vendo a sua tela. Matheus, a gente está vendo. Agora sim. Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. E Deus viu que a luz era boa. Assim criou-se o mundo, segundo a Bíblia. Mas por que será que Deus criou logo a energia antes de tudo, dizendo, faça-se a luz? Talvez ele já havia estabelecido que a energia seria algo fundamental para mover o mundo. E, de fato, sem energia, nada seria possível. Nossa existência seria impossível. Precisamos de energia para tudo, para nos locomover, para fazer qualquer atividade útil. Até mesmo quando dormimos, precisamos de energia para fazer os nossos órgãos vitais funcionarem. Até aquela matéria que parece estar em repouso e sem energia, tem átomos em constante agitação térmica. Indo mais além, até mesmo o vácuo, que a gente entende como sendo o nada, é repleto de flutuações quânticas de energia. Ou seja, sem energia não existiria nada, nem mesmo o vácuo. Mas, então, sabemos que a energia é algo fundamental para as nossas vidas, que sem energia não haveria nenhum trabalho útil. Mas, afinal de contas, o que é energia? No capítulo 1 do meu livro, Fazendo a Luz, eu descrevo como os mais famosos cientistas definiram energia ao longo da história. Desde os primeiros conceitos, Aristóteles, na sua obra Metafísica, dizia que energia era uma realidade em movimento, até os conceitos mais modernos, né? Somente a partir do século XVI, XVII, que a energia passou a ser definida de uma forma mais moderna. Surgiram os primeiros conceitos de energia associada ao movimento dos corpos, e depois o desenvolvimento da termodinâmica, que começou a estudar, a entender o calor como também sendo uma das formas de energia. E no ensino médio aprendemos vários conceitos fundamentais sobre energia cinética, energia potencial gravitacional. Esse conceito varia muito dependendo do contexto, dependendo do cenário, dependendo de cada época, podendo ser simples para uns e complexo para outros. A gente tem essa
famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, que é uma equação sobre energia, uma equação fundamental para a relatividade geral. Temos outras equações fundamentais, por exemplo, no ramo da física quântica, E igual a H vezes F, né? Que trata da quantização da energia. A energia é quantizada em pacotes. Então, temos vários conceitos, tanto na física clássica, quanto na relatividade, quanto na física quântica, em vários ramos diferentes da ciência, diferentes conceitos de energia que variaram bastante ao longo da história. No ensino médio, a gente aprende que energia é a capacidade de realização de algum trabalho útil. Então, esse conceito parece ser simples para uns e complexo para outros. A ponto que o físico Richard Feynman, o pai da eletrodinâmica quântica, chegou a afirmar que é importante reconhecer que na física de hoje nós não temos conhecimento do que a energia é. Um dos princípios mais fundamentais que envolve energia é a primeira lei da termodinâmica, ou o princípio da conservação de energia. Esse princípio estabelece que a energia total de um sistema fechado permanece constante. A energia não é criada e não é destruída. Se extrapolarmos isso para todo o universo, poderíamos nos levar à seguinte pergunta: toda a energia do nosso universo sempre existiu ou foi criada em algum momento da nossa história? É incrível a gente imaginar que toda a energia do nosso universo, com seus trilhões de estrelas, algum dia esteve concentrado no Um único minutinho só. só. Lenice, você consegue fechar o microfone aí? Eu não estou conseguindo aqui fechar. Seu? Fechei. Fechei, doutor Francisco. Não, não sou eu, não. É um outro colega aqui, Marcos Aurélio aqui. Tá dando referência, Marcos. tá? Eu não, deixa eu ver. Ah, tá. Eu não consegui fechar aqui, tá dando interferência. O meu já fechei aqui. Eu não estou conseguindo vê-lo. Ele não está aparecendo para mim. Mateus, Francisco, aqui, Marcos Aurélio, ativei. Continua aí. Tá bom? Continua, Matheus, por favor, desculpe. É incrível imaginar que toda a energia do nosso universo, com seus trilhões de estrelas, algum dia esteve concentrada num único só ponto, uma singularidade, um ponto de densidade energética infinito, conhecido como Big Bang. E assim fez-se a luz. No capítulo 2 do meu livro, eu descrevo as 4 interações fundamentais da natureza: a força nuclear forte, a força nuclear fraca, o eletromagnetismo e a gravidade. É interessante compreender cada um desses 4 mecanismos, pois compõe a base de todo tipo de transformação de energia. A força nuclear fraca é aquela que é responsável pelo decaimento radioativo. Atua sob a propriedade fundamental das partículas, conhecida como sabor, e é transportada através de bósons W e bósons Z. A força nuclear forte é aquela responsável por manter prótons e nêutrons unidos no núcleo atômico. Atua sob a propriedade fundamental das partículas, conhecida como carga-corpo, e é transportada através de gluons. O eletromagnetismo atua sob a propriedade fundamental das partículas, conhecida como carga elétrica, e é transmitida através de fótons. A gravidade pode ser enxergada através de 3 maneiras diferentes. A visão clássica, que é a visão newtoniana, que é aquela que aprendemos no ensino médio, e temos a teoria da relatividade geral de Einstein, que é mais abrangente. A teoria de Newton ela é um pouco mais limitada, ela explica quase a totalidade dos fenômenos observáveis, mas ela é mais limitada. Mas a própria teoria de Newton já incomodava até o próprio Isaac Newton, incomodava a ideia de uma força que seria transmitida instantaneamente pelo espaço, sem nenhum meio de propagação. Então, a teoria de Einstein é bem mais abrangente e enxerga a gravidade não somente como uma força, não enxerga como uma força, mas sim como uma deformação do espaço-tempo provocado por corpos massivos. E ainda busca-se uma nova teoria,
que é a teoria quântica da gravidade, na qual a gravidade seria transmitida através de grávidos e atuaria sobre uma propriedade fundamental conhecida como massa. No entanto, os grávidos ainda não foram detectados em nenhum experimento. Seria um sonho dos físicos algum dia detectar essas partículas para poder agrupar essas 4 interações numa única grande teoria, a teoria da grande unificação. E por que começa aqui uma palestra, né, sobre energia, né, falando sobre as 4 interações fundamentais da natureza? Né? É só para ter uma noção porque um determinado processo de transformação de energia pode ser, por exemplo, muito mais eficiente do que outro. Quando falamos da combustão de petróleo e carvão, por exemplo, estamos falando de uma reação química, né? Combustão, que é uma reação que envolve o rearranjo dos elétrons. Né? A ligação química do carbono com o hidrogênio é desfeita e dá origem a uma nova configuração eletrônica, ou seja, é uma reação que envolve a força eletromagnética, né? Que é de uma natureza muito mais fraca do que a força nuclear, a qual os prótons e nêutrons estão fortemente ligados ali ao núcleo atômico. Por isso que uma reação nuclear envolve uma quantidade de energia geralmente muito superior. Então, tendo abordado os principais conceitos de energia, é hora de falar um pouco de história. É importante a gente fazer uma retrospectiva histórica para aprender com os erros e o sucesso do passado. A fotossíntese e a respiração celular são 2 processos energéticos naturais, complementares e fantásticos. Era assim que a humanidade usufruía da energia, apenas na sua forma bruta. Toda vez que a humanidade aprendeu a manipular a energia de uma forma diferente, um novo salto foi alcançado no progresso tecnológico. Quando o homem descobriu a produzir fogo, começou a produzir ferramentas mais sofisticadas, pôde cozinhar seus alimentos, se proteger de animais, iluminar e aquecer a sua noite, dando muito mais conforto e produtividade para a sua vida. Durante milhares de anos, a humanidade usufruiu da energia apenas limitada à energia dos alimentos, algo em torno de 2.000 calorias por dia. Para ultrapassar esse patamar, teria que recorrer à energia de outros animais, como cavalo, camelos, por exemplo, que inclusive desempenharam um papel fundamental na expansão da ocupação humana na Terra. A energia dos cavalos foi tão importante para a humanidade que até hoje é uma unidade de medida de potência, o cavalo a vapor. Somente por volta do século XIV, a humanidade passou a manipular a energia de uma forma mais intensa e de uma forma mais engenhosa. Por exemplo, nos moinhos de vento. Naquela época, na Europa, a crescente população europeia demandava uma produção de alimentos cada vez maior. E os moinhos de vento desempenharam um papel fundamental no aumento da produção agrícola. Até hoje é possível encontrar vários deles espalhados pela Europa, principalmente na Holanda. E é importante notar que já nessa época, como o domínio de um recurso energético foi tão importante para a prosperidade econômica de uma nação. Naquela época, a Holanda se tornou uma grande potência europeia. Viajando um pouco mais pelo tempo, chegamos na era da Revolução Industrial. Quando o homem aprendeu a dominar a energia do carvão nas máquinas a vapor, começou a fazer tarefas que antes eram inimagináveis, como, por exemplo, mover grandes locomotivas e movimentar máquinas que começaram a fazer o trabalho que antes era feito por 15, 20 pessoas. E é importante já mencionar que nessa época, nem sempre, quando houve um grande avanço tecnológico, nem sempre veio acompanhado de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nessa época, centenas de milhares de pessoas vieram literalmente a morrer de fome, fruto do desemprego causado pelas máquinas e pela inalação do ar cada vez mais poluído. No final do século XIX, quando Thomas Edison fez a luz a partir da eletricidade, as pessoas
ficaram maravilhadas. Na época, era tido como algo mágico, alguém apertar um interruptor e acender uma lâmpada elétrica. A indústria do petróleo tentou fazer um lobby contra, para tentar mostrar que a eletricidade era perigosa para as pessoas, mas hoje é impossível imaginar nossa vida sem eletricidade. Quase todos os aparelhos que utilizamos em nossas casas dependem de eletricidade. Quase sempre, quando falamos em produzir energia, estamos falando de transformar algum tipo de energia em energia elétrica. A eletricidade propiciou o transporte de energia a regiões afastadas por centenas de quilômetros de distância, algo inédito na história. O físico Nikola Tesla costumava, em alguns de seus experimentos ao público, mostrar que a eletricidade era uma fonte muito segura e poderosa. Então, agora, é hora de levantar a seguinte questão. Quanta luz Deus nos fornece? O Sol, a nossa estrela mais próxima, as reações nucleares que se processam no Sol liberam radiação eletromagnética que viaja pelo espaço por 8 minutos até chegar à Terra. Quando atinge a Terra, atravessa diferentes camadas da atmosfera e também, sob o efeito de rotação e translação da Terra, submete diferentes regiões a diferentes taxas de aquecimento. Então, a energia dos ventos também tem origem na energia solar. Quando a radiação solar incide sobre a superfície das águas, auxilia no processo de evaporação. E quando volta a precipitar e corre pelos rios, a energia dos rios também tem origem na energia solar. Quando os fótons da radiação solar incidem sobre as folhas que nos parecem tão simples, na verdade funcionam como complexos conversores energéticos, transformando energia solar em energia química. Quando as plantas vão morrendo e vão sendo lentamente soterradas, junto com material orgânico de origem animal, vão levando para baixo da terra parte da energia solar acumulada. E durante um processo de milhões de anos, vai dando origem aos combustíveis fósseis. Então, a energia dos combustíveis fósseis também tem origem na radiação solar. Além da radiação solar, o interior da Terra está cheio de energia armazenada durante bilhões de anos, e elementos radioativos continuam liberando mais energia. A Lua, nosso astro mais próximo, exerce força gravitacional sobre a Terra e provoca a variação das marés. Cada átomo do nosso planeta contém energia. O mundo é repleto de energia, mas, infelizmente, não temos como aproveitar toda a luz que Deus nos fornece. Estamos limitados a uma série de fatores. Fatores técnicos, fatores geográficos, fatores ambientais. Hoje em dia, a maior ameaça ambiental que vivemos é a questão do aquecimento global. É inegável que, quando estamos extraindo um carbono que está armazenado debaixo da Terra há milhões de anos e estamos eliminando para a atmosfera, é inegável que estamos colaborando com o aquecimento global. O gás carbônico exerce um papel fundamental no controle da temperatura da Terra. Hoje, está ficando cada vez mais evidente de que realmente o aquecimento global é uma realidade e que é a humanidade que tem sido responsável por esse aquecimento. Infelizmente, alguns negacionistas estão tentando, às vezes, confundir a opinião pública com algumas informações que não são verdadeiras. Mas hoje, já há um consenso científico sobre esse tema, de que o aquecimento global existe e foi provocado pela atividade humana. Até mesmo alguns terraplanistas já estão assumindo que a chapa está esquentando. Então, alguns dos argumentos dos negacionistas é de que alguns afirmam que não está havendo aquecimento global, de que a temperatura da Terra não está aumentando,
Outros afirmam que a temperatura está aumentando, mas não é por conta da atividade humana, é por conta de outros fatores. Outros afirmam que a concentração de gás carbônico na atmosfera está aumentando, mas existe um mecanismo de compensação natural, que algumas plantas crescem mais com essa concentração e acaba criando um mecanismo de compensação natural. Todos esses argumentos já foram quebrados e já foram quebrados com ciência, com artigo científico. E é importante a gente ressaltar que o consenso científico se constrói com ciência, né? Se constrói, né, com artigo científico, não se constrói com vídeo do WhatsApp, não se constrói com vídeo de YouTube. E hoje, há cada vez mais um consenso de que as consequências podem realmente ser preocupantes. Inclusive, é claro que existem, né, alguns mecanismos de compensação natural, mas muito mais preocupantes são os mecanismos de retroalimentação. Por exemplo, o aquecimento global provoca o derretimento de camadas de gelo no Ártico. Esse derretimento de gelo provoca a liberação de mais metano. E o metano tem mais poder de causar aquecimento global. Altas temperaturas também aumentam a concentração de vapor d'água na atmosfera. O vapor d'água também provoca mais aquecimento global. Então, assim, a gente precisa ter muita cautela, né? Porque o clima é um sistema muito delicado, a gente tem que ser muito responsável. Hoje, a maioria das empresas de petróleo, inclusive, já reconhece o problema, e é importantíssimo isso, a gente saber reconhecer que o problema existe. E quando a gente nega que o problema existe, a gente retarda as ações necessárias e, inclusive, fica mais caro até. A exemplo do que aconteceu na época do coronavírus, né? Quando houve negação, as pessoas que negaram os riscos, né, do coronavírus, a gente percebeu que os danos foram maiores, mais pessoas sofreram e as consequências foram piores, inclusive do ponto de vista financeiro. Então, o principal ponto é a gente reconhecer que o problema existe e ser responsável para atacar o problema de forma correta. Existe um fenômeno importante aí, e que acontece em alguns sistemas mais complexos, que é a questão do ponto de não retorno, ou tip point em inglês. O que é esse ponto de não retorno? É o ponto a partir do qual a gente ultrapassaria, no qual a gente não conseguiria restabelecer as condições originais. A gente poderia, por exemplo, extinguir um bioma, e isso não é fácil reparar. É mais ou menos fazer uma comparação. Imagine que você tenha uma montanha, no alto dessa montanha você tenha uma superfície plana de 100 metros de raio, e você tem uma esfera no alto dessa montanha. A esfera ela tem 100 metros ali para se deslocar livremente nessa planície, de forma a não alterar significativamente o seu estado. Se você ultrapassar um determinado limite, aquele limite ali dos 100 metros, a esfera se desloca para baixo da montanha e ela nunca retorna naturalmente de volta para o topo da montanha. Então, o clima pode se comportar de forma similar em algumas situações. A partir de um determinado ponto, esse ponto de não retorno, você pode acabar com o bioma e não conseguir restabelecer nunca mais. Ou se tornar de custo elevadíssimo que seja impraticável. Então, quanto mais cedo a gente atuar, é melhor. Então, qual será o papel da indústria do petróleo nesse processo? Apesar de tida como vilã por muitos, é importante lembrar que a indústria do petróleo veio para resolver grandes problemas da sociedade, problemas inclusive ambientais. Uma das primeiras utilizações do petróleo como fonte de energia foi para iluminação pública, dos lampiões a querosene. Na época, a principal fonte de iluminação era o óleo das baleias. E se a gente continuasse naquela taxa de consumo, a gente poderia colocar esses animais
animais em risco de extinção. Depois, como eu já mencionei, os lampiões a querosene foram substituídos pelas lâmpadas elétricas. Na época, se achava que era uma grande ameaça à indústria do petróleo. Mas aí depois, o desenvolvimento dos motores a combustão, né, deu um grande impulso à indústria do petróleo. E imagine naquela época, cidades que já eram consideradas grandes cidades, como Londres, Nova York, a quantidade de carroças, né, de cavalos que circulavam naquela cidade. Era uma grande quantidade de esterco animal nessas cidades, realmente era um drama urbano, e eram realizadas conferências, né, para atacar esse problema, e nenhuma solução era encontrada. Então, o petróleo veio para resolver esses problemas e veio também para trazer muito mais conforto e produtividade, né, na nossa vida, possibilitando aí o nosso transporte para regiões distantes, aí, numa velocidade altíssima. Mas agora tem que se adaptar a uma nova era, a uma era de transformação energética que a gente está vivendo. A indústria do petróleo tem que se mostrar mais eficiente energeticamente, e é importante também ressaltar que, assim como a indústria de energia renovável está crescendo, está evoluindo, a indústria do petróleo também continua evoluindo, também continua se tornando bem mais eficiente, e também deve desempenhar um importante papel na questão do estoque de carbono, né, em reservatórios depletados. Mas não somente isso. A indústria do petróleo também deve melhorar sua imagem, né, perante a sociedade. Deve desempenhar um novo papel. E não é à toa que uma grande empresa de petróleo, bem tradicional, que é a antiga Statoil, alterou seu nome para Equinor, onde EQ faz referência à equidade. Então, essa questão do ESG hoje é uma questão muito forte, até financeiramente falando, né? Cada vez mais os investidores estão decidindo em que empresa investir, também baseado nesses critérios de ESG, né? Baseado em questões de boa governança, de responsabilidade social e ambiental. E isso é muito bom, né? É algo muito benéfico. Até mesmo para conseguir agências de classificação de risco também estão adotando esses critérios. Até mesmo para conseguir crédito no mercado, uma empresa de petróleo hoje que não investe em energias renováveis, que não tem responsabilidade social e ambiental, ela pode, inclusive, perder acesso a crédito barato, né? Então, esse novo papel da indústria do petróleo é muito importante e até financeiramente, pensando do ponto de vista financeiro, é vantajoso para as empresas de petróleo. Então, essa questão de equidade e petróleo é uma questão muito complexa, né? Pela natureza do petróleo, né? O petróleo é um recurso energético finito e mal distribuído ao redor do globo, né? É importante a gente lembrar que é uma riqueza natural que pertence ao povo, né? Ou seja, o petróleo brasileiro pertence ao povo brasileiro. É claro que a gente precisa de uma empresa, né, para explorar, e precisa de acionistas, né, para investir, e que essas empresas, esses acionistas, têm que ser bem remunerados, mas é importante a gente lembrar que o recurso natural também pertence ao povo brasileiro, né? Então, quando essa riqueza natural é extraída do solo, ela é transformada em outros tipos de riqueza, né? Ela deixa de ser uma riqueza natural e passa a tomar outras formas de riqueza. Essa riqueza pode tomar várias formas. Por exemplo, capital físico, né? Quando o dinheiro é direcionado para obras de infraestrutura, construções em geral. Pode virar capital humano, quando essa verba é direcionada para a educação do povo, tornando o povo muito mais capaz de produzir, de aumentar a produção do país. Pode se transformar num capital financeiro, mesmo na reserva financeira. Então, quando essa transformação, né, dessa riqueza natural e outros tipos de riqueza não é feita de forma bem planejada e de forma bem intencionada também, isso pode ter um efeito devastador. O país pode acabar se tornando a vítima da chamada doença holandesa, né? E o que é essa doença holandesa, né? Acontece principalmente nos países exportadores, né, de petróleo,
quando o país se torna um grande exportador, acaba entrando muito dólar no país, e isso acaba supervalorizando a moeda local, e isso faz com que o preço de produtos importados reduza muito, e você acaba prejudicando todo o restante da indústria, né? E acaba, se você não fizer isso de forma bem planejada, pode ser, inclusive, maléfico para o país. Né? É a chamada doença holandesa. Né? E, além disso, alguns países, principalmente aqueles países nos quais a renda do petróleo é responsável por boa parte do PIB, né? Alguns países correspondem a 70%, 80% do PIB, alguns governos acabam se acostumando, né, com dinheiro fácil arrecadado com petróleo, e acabam deixando outros setores de lado. Né? Além das flutuações do petróleo, provoca uma grande oscilação nas receitas, né, desse país. Sem contar também na questão da corrupção. Geralmente, infelizmente, a corrupção acompanha aí os países grandes produtores de petróleo. Então, por sua natureza, o petróleo causa muitas instabilidades políticas, instabilidades econômicas. Muitas vezes os países que são grandes produtores de petróleo se tornam alvos aí da cobiça aí de alguns grupos econômicos que às vezes promovem golpes de Estado, isso aí em vários países ao longo da história, né? Tentativas de golpes de Estado para, muitas vezes, tentar alterar o regulamento para ganhar mais, serem favorecidos, né? E muitas vezes, quando isso não é possível, até por meio de guerra, né? Infelizmente, muitas guerras já foram travadas aí por petróleo. Nenhuma guerra foi declaradamente aberta. Olha, essa guerra aqui é uma guerra por petróleo. Mas nós sabemos que essa guerra da Ucrânia tem uma relação muito grande, né, com o petróleo. Quando a Rússia estava construindo esse segundo gasoduto, né, o gasoduto Nord Stream 2, os Estados Unidos, ainda na época do Trump, fizeram uma forte oposição à construção desse gasoduto, ameaçando inclusive a boicotar algumas empresas que estavam envolvidas nesse gasoduto. E algum tempo depois, né, a Ucrânia resolve, né, se juntar, ameaçar se juntar com a OTAN, e pouco tempo depois existe esse problema aí com o fornecimento do gás natural russo. Lembrando que os Estados Unidos são um dos grandes interessados em exportar gás natural liquefeito para a Europa. Então, é claro que essa questão da guerra da Ucrânia, como várias outras guerras, estão muito relacionadas aí à questão do petróleo. Então, temos uma série de outras alternativas renováveis de energia. Nessa figura da direita aí, vimos aí o espectro da radiação eletromagnética. A radiação solar tem um espectro que varia ali do ultravermelho, passando pela luz visível até o infravermelho. Essa parte da radiação infravermelha é bastante utilizada aí nos coletores solares residenciais para fins de aquecimento doméstico residencial. E existem outras alternativas também, como essa da figura da direita, né? É uma usina que fica no deserto do Saara, em Marrocos, onde vários espelhos concentram a energia solar no único só ponto, no alto da torre. Essa radiação provoca, faz um fluido entrar em ebulição, e esse vapor aciona a turbina que gera eletricidade. E a faixa da luz visível é bastante aproveitada nos módulos fotovoltaicos. Geralmente, a escolha do material dos módulos fotovoltaicos depende muito da questão da disponibilidade do material, da durabilidade, do preço, entre outros fatores. Mas geralmente são utilizados materiais do tipo semicondutores, são materiais que conseguem alterar a sua condição de isolante para condutor com relativa facilidade. Nos materiais semicondutores, ao contrário dos materiais condutores, a banda de valência está separada da banda de condução por um determinado gap, um gap de energia, e para que haja um fluxo de corrente elétrica, é necessário que a energia do fóton incidente, né, que é dada por essa equação, é igual a H vezes
a frequência da radiação, onde H é a constante de Planck, a energia desse fóton tem que ser ligeiramente superior a essa diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução. E o ideal é que seja mais ou menos da mesma ordem de grandeza, para que haja um maior aproveitamento da energia desse fóton. Então, esse gap entre a banda de valência e a banda de condução é uma característica intrínseca do material e está muito relacionado à eficiência da célula fotovoltaica. E é incrível a gente imaginar que, comparando com outros tipos de energia, em que há tanto movimento, né, na célula fotovoltaica, a única coisa que se move é o elétron. Então, o principal material utilizado nos módulos fotovoltaicos atualmente é o silício. O silício tem 4 elétrons na sua camada de valência, e então ele forma uma rede cristalina muito estável, cada átomo de silício se ligando com mais outros 4 átomos de silício. Mas geralmente é feita uma dopagem. Uma junção é dopada com boro, outra junção é dopada com fósforo, e aí você cria uma junção com uma lacuna de elétrons, outra com um certo excesso de elétrons, de forma que quando há incidência da energia do fóton, a gente consegue promover um fluxo ordenado de elétrons. Existem outros materiais também, que são outras tecnologias, que são células multijunção, que prometem eficiências aí bem superiores. Outros materiais também que estão sendo estudados, filmes fotovoltaicos ultra finos, alguns que têm espessura menor do que um fio de cabelo, que são maleáveis, fáceis de transportar, fáceis de instalar. Ainda são tecnologias muito caras, mas que ainda prometem para o futuro. Como mencionei, a energia eólica é uma forma indireta de energia solar, mas nem por isso é uma forma menos eficiente. Existe um importante fenômeno, que é o fenômeno da concentração natural de energia. Em algumas situações, a natureza atua espontaneamente de forma a concentrar muita energia em um determinado local do espaço. A energia eólica vem crescendo bastante a sua utilização. Hoje já representa mais de 10% da matriz elétrica nacional. As turbinas, a potência das turbinas vem aumentando bastante. Na década de 80, uma turbina costumava ter uma potência em torno de 50 kW. Hoje, as turbinas já chegam em torno de 10 MW cada uma. As turbinas estão ficando cada vez maiores e as pás cada vez mais leves, com aerodinâmica que maximizem o arraste aí transmitido pelo vento. A energia cinética do vento, né, que é dada por essa equação, através dessa simples equação podemos deduzir a potência do vento que pode ser transmitida para as pás, e é impossível a gente aproveitar toda a energia do vento. É importante a gente conhecer esse limite natural. Caso a gente conseguisse aproveitar toda a energia do vento, a velocidade ajusante das pás seria nula, o que seria uma bizarrice. Obviamente não acontece. Então a gente consegue extrair somente uma parcela dessa energia cinética do vento, e é dado pelo limite de Betz. Esse limite de Betz é facilmente calculado e fica em 59,3%. Então, a potência que pode ser aproveitada é dada por essa relação. Ela é diretamente proporcional à área varrida pelas pás e diretamente proporcional à velocidade do vento ao cubo. Por isso, aí, estão produzindo pás cada vez maiores e cada vez mais altas, porque a velocidade do vento na superfície tem uma grande influência da rugosidade, né, do terreno. Então, por isso aí, vocês veem torres cada vez mais altas e também a tendência de construir torres offshore, né? Porque não só por questão de limitação do espaço, mas que também no mar o efeito de rugosidade é muito menor. As águas também fornecem uma série de oportunidades de geração de energia. As hidrelétricas já são bem conhecidas nossas, né? São a principal fonte de energia elétrica
mas cada vez vem diminuindo o espaço para grandes projetos de hidrelétrica, né? Também por questões ambientais, e cada vez mais a tendência é a construção de usinas do tipo fio d'água, né, que aproveitam o fluxo natural dos rios. E a energia a partir do mar ainda é muito pouco aproveitada no mundo. Sua participação na matriz energética mundial ainda é irrisória. Em alguns países, como na França, já começa a ser aproveitado esse tipo de energia. Na França tem uma usina de energia a partir das ondas, na qual a água é armazenada de forma bem similar com a hidrelétrica, mas com a maré alta e a maré baixa. E existem outras possibilidades. A partir da correnteza marinha, existe um projeto na Suécia para aproveitamento de energia a partir da correnteza marinha, com turbinas aí bem similares aí com aquelas que a gente conhece com as turbinas eólicas. E também tem as possibilidades de aproveitamento de energia a partir das ondas. Nessa foto da esquerda aí tem dois conjuntos aí de flutuadores, né, que são ligados a duas hastes. Essas hastes se movimentam com as ondas e fazem acionar uma bomba que, por sua vez, faz acionar uma turbina que gera energia elétrica. A biomassa é uma das formas mais primitivas de aproveitamento de energia pela humanidade. A queima da lenha foi, durante muito tempo, né, a principal fonte de energia e foi responsável também pela boa parte do desmatamento das florestas. E até hoje, por incrível que pareça, ainda é a principal fonte de energia de muitos países, principalmente na África e na Ásia. Mas a biomassa pode ser aproveitada de forma mais racional, né, através de diversas tecnologias. Os açúcares presentes em algumas culturas, como a cana-de-açúcar, a beterraba e o milho, podem ser submetidos a uma reação de fermentação, produzindo etanol, um combustível com boas características, com bom poder de combustão, que pode ser utilizado nos veículos automotivos. Na década de 70 foi criado o PROAL, um programa que teve o objetivo de incentivar e subsidiar a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Foi um programa que teve bastante sucesso, criado naquela época da crise do petróleo, da década de 70. Para quem é da minha geração, quem viveu na década de 80, lembra que boa parte dos veículos naquele tempo eram movidos a etanol. E a cana-de-açúcar oferece uma alternativa fantástica, né? Uma cultura que tem uma excelente produtividade comparada com outras culturas. Na própria usina pode ser praticada a cogeração a partir da queima do bagaço da cana. Muitas usinas são autossuficientes em energia elétrica, algumas até exportam energia elétrica, então é uma excelente alternativa energética. No início dos anos 2000, com o desenvolvimento dos motores flex, houve mais outro impulso, né, à indústria do etanol, mas a indústria do etanol sempre sofreu algumas flutuações também, dependendo do preço do açúcar, né, no mercado internacional, e sempre desempenhou um papel muito importante na matriz energética nacional, porque em toda gasolina comercializada tem hoje 27% de etanol adicionado. O biocombustível também hoje vem apresentando um papel muito importante na matriz energética nacional. Os óleos vegetais presentes em algumas culturas, como a soja, dendê e palma, no Brasil a principal fonte é a soja, podem ser submetidos a uma reação química produzindo o biodiesel, que é um combustível com características similares ao diesel convencional, e hoje é adicionado obrigatoriamente 12% de biodiesel a todo diesel comercializado, e assim tem a vantagem de reduzir o teor de enxofre nas emissões e também de reduzir a importação de diesel. O calor da Terra, o interior da Terra também está cheio de calor armazenado. Quando existe alguma fissura, esse calor pode escapar para a superfície, seja na forma de geysers ou na forma de vulcões. Geralmente, o calor fica armazenado
em camadas muito profundas, tornando difícil o seu aproveitamento. Mas, em algumas regiões do globo, esse calor pode ser utilizado de forma comercial, porque muitas vezes algum movimento geotectônico, né, provocou, fez com que algumas camadas mais profundas fossem trazidas para mais próximo da superfície, de modo a tornar economicamente viável o aproveitamento desse recurso energético. E alguns países, na Islândia, por exemplo, é a principal fonte de geração de energia elétrica. Na Quênia, na República do Quênia, é responsável por 25% da matriz energética. E também é utilizado em vários outros países, como nos Estados Unidos, na América do Sul, que é utilizado no Chile. Também temos outros exemplos de utilização na Suíça, na Coreia do Sul. A utilização da energia geotérmica ainda é pequena na matriz energética mundial. O desenvolvimento de novas tecnologias ainda pode viabilizar a exploração de novas fronteiras. A exploração ocorre de forma muito parecida, né, com a indústria do petróleo. São perfurados poços para aproveitamento do calor. Existem algumas técnicas diferentes. Em algumas, a água é injetada no reservatório aquecido e é produzido o vapor d'água através de poços adjacentes. Em algumas tecnologias, o poço é perfurado para produzir o próprio vapor d'água aquecido, a própria água aquecida, e esse calor pode ser aproveitado tanto para geração de energia elétrica, como também pode ser aproveitado o calor diretamente, principalmente nos países mais frios. Um dos entraves à utilização dessa fonte de energia são os riscos causados pela perfuração em algumas regiões. Já foram apontados tremores em algumas regiões, como a perfuração é realizada em regiões muito instáveis. Já ocorreram tremores no Chile, na Suíça e também na Coreia do Sul. O filme De Volta para o Futuro previa que em 2015 a gente já está abastecendo nossos carros com lixo. Mas a realidade de hoje é bastante diferente disso. Continuamos jogando lixo em lixões a céu aberto, causando proliferação de doenças, contaminação do solo, contaminação do lençol freático e liberando para a atmosfera metano, um gás que tem um alto poder energético e também provoca efeito estufa. Felizmente, essa é a realidade que está mudando. A matéria orgânica do lixo, os aterros sanitários, pode ser melhor aproveitada através da decomposição de micro-organismos aeróbicos. É possível produzir um biogás com um alto poder de metano. Esse biogás pode ser processado, né, para separação do metano, e esse metano pode ser aproveitado tanto para a geração de energia elétrica como para injetar direto na rede de gás. Aqui no Ceará, por exemplo, o biogás já tem uma empresa privada que faz uso dessa tecnologia e injeta gás natural, biometano direto na rede de gás, junto com gás natural. E isso é muito bom. Existe outra tecnologia também de aproveitamento da energia do lixo, que é a incineração direta do lixo orgânico. Existem ainda alguns entraves, né, para essa tecnologia. Tem que ter uma coleta seletiva muito bem implementada, senão o poder calorífico do lixo fica comprometido, né? Se tiver com uma umidade alta também. É uma tecnologia que ainda é um pouco mais cara do que as outras, mas deve ser uma tecnologia levada em consideração para subsídios, porque deve ser levado em conta o quanto o Estado deixa de gastar, né, com a construção de novos aterros. O emprego de mão de obra também é uma atividade que emprega muita mão de obra na etapa de coleta seletiva. E, além disso, você reduz os custos com transmissão de energia, já que os grandes centros produtores de lixo são também os grandes consumidores de energia. A combustão de hidrogênio libera uma quantidade fantástica de energia. E o único resíduo é a água. Se a gente comparar o hidrogênio, poder calorífico, com outros combustíveis, como metano, gasolina, biodiesel, vemos
como é fantástica a possibilidade de aproveitamento da energia do hidrogênio. Quando uma célula combustível, essa reação pode ser parcelada em duas etapas, na qual ocorre a transferência de elétrons entre os seus eletrodos, gerando energia elétrica. Numa célula combustível, não existe ruído e, além disso, a eficiência teórica de uma célula combustível é muito superior à de um motor a combustão. Porém, infelizmente, não é tão simples assim. O hidrogênio não é um gás que se encontra disponível de forma abundante na natureza. A sua concentração na atmosfera é irrisória. Existem somente alguns depósitos naturais geológicos de hidrogênio. Para obter o hidrogênio, é necessário obtê-lo de forma artificial. Hoje, o processo mais comum é a obtenção a partir do gás natural, a reforma a vapor com gás natural. Esse mercado de hidrogênio já é um mercado que existe, independente dessa demanda energética. O hidrogênio é fundamental para a produção de amônia e também é utilizado nos processos de refino, mas hoje em dia tem uma procura cada vez maior por fontes limpas de hidrogênio, o chamado hidrogênio verde. Então, a energia renovável pode ser utilizada para provocar a eletrólise da água e a produção de hidrogênio. Existem várias outras alternativas de produção de hidrogênio verde. E assim, o hidrogênio pode apresentar um importante papel na questão do armazenamento de energia renovável. Inclusive, alguns países que têm excedente de energia renovável podem exportar energia renovável para outros países mais carentes, na forma de hidrogênio. E hoje já está se estabelecendo uma grande infraestrutura em todo o mundo para a comercialização do hidrogênio. Essa equação é igual a mc ao quadrado, nos diz algo estarrecedor. Uma quantidade minúscula de urânio pode liberar uma quantidade de energia equivalente a toneladas de carvão. Quando muitos olham essa imagem, já podem logo lembrar dos acidentes de Chernobyl e de Fukushima. Realmente foram acidentes muito trágicos, que chocaram todo mundo. Mas, mesmo assim, alguns especialistas ainda defendem que a energia nuclear, estatisticamente, causa muito menos mortes por megawatt do que outras fontes tradicionais, como petróleo e carvão, e que poderiam desempenhar um papel importante na transição energética e na redução do aquecimento global. É mais ou menos como comparar viajar de moto com viajar de avião. Existem acidentes fatais de moto todos os dias, nas grandes cidades, e isso não vira notícia, é natural. E quando acontece um acidente de avião, vira notícia no mundo todo, porque realmente, e isso não é uma crítica, porque é natural, geralmente é uma coisa trágica e que realmente atrai muito mais atenção. Então, mas nem por isso andar de moto é mais seguro do que viajar de avião, e nem por isso ninguém recomenda, deixa de recomendar viajar de avião. Então, tem um pouco disso, mas a gente não pode deixar de negar que os efeitos de um acidente, quando acontecem, são catastróficos. As regiões lá próximas do acidente de Fukushima e de Chernobyl permanecem inabitadas até hoje. Então, as comunidades que estão próximas desses empreendimentos têm todo o direito de reclamar desses empreendimentos, dos riscos oferecidos por esse tipo de geração de energia. Quase todos os tipos de reatores, todos os tipos de reatores no mundo, em operação comercial, são do tipo de fissão nuclear. Mas é importante a gente entender que existem dois processos diferentes: a fissão e a fusão nuclear. Como pode dois processos aparentemente tão distintos serem capazes de produzir energia elétrica? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender como funciona, como se comporta a força nuclear forte e a força eletromagnética no núcleo atômico. A força nuclear forte e a força eletromagnética estão em constante
força de alcance mais longo. Então, à medida que o núcleo atômico vai ficando maior, principalmente para números de massa superiores ao do ferro, a força eletromagnética vai começando a ficar mais importante do que a força nuclear forte. E aí a energia de ligação média começa a diminuir, de uma forma que, para núcleos muito grandes, como o do urânio, eles começam a ser naturalmente instáveis, e eles acabam decaindo, dando origem a outros núcleos menores e mais estáveis. Esses núcleos, a soma da massa desses núcleos tem uma massa menor do que a massa do núcleo de urânio, e essa diferença de massa aí é convertida em energia através daquela equação, né? É igual a mc ao quadrado. Nas usinas de fissão, esse processo é feito de forma artificial, é feito um bombardeio de nêutrons no núcleo de urânio. Quando o núcleo de urânio absorve um nêutron, ele se torna instável, ele se divide em dois núcleos menores. Vejam que pelo lado esquerdo dessa reta, vejam que a curva é muito mais acentuada, o que faz com que o processo de fusão seja muito mais promissor do ponto de vista energético. Mas reproduzir as reações de fusão que acontecem de forma natural no Sol é uma tarefa hercúlea. Acelerar os íons de hidrogênio, os íons de trítio e deutério, a uma velocidade altíssima, de forma que vençam a repulsão elétrica e provocar a fusão, é uma tarefa muito difícil. Alcançar essas altas temperaturas não é problema, isso já é feito nos reatores experimentais. Inclusive, é até interessante a gente imaginar que a maior temperatura no sistema solar não está no Sol, está nesses reatores de fusão nuclear. A dificuldade maior é de estabilizar esse plasma. A principal técnica, né, de produção de energia nuclear, em estudo atualmente, é o confinamento, né, desse plasma através de um campo eletromagnético. E esse plasma tem que estar muito bem confinado, de forma que não haja colisão do plasma com as paredes do recipiente, porque nenhuma parede de recipiente resistiria a essas altas temperaturas. Então, as reações ainda demoram muito pouco tempo, mas significativos avanços estão sendo alcançados. Na França, está sendo construído um reator experimental chamado ITER, um reator gigantesco que envolve o investimento de vários países da Europa, Estados Unidos, China, investindo inicialmente 5 bilhões para a construção de um reator que deveria ficar pronto em 2020. Mas o custo já quadruplicou. Já deve ir para 20 bilhões e só deve ficar pronto por volta de depois de 2035, antes de 2040, talvez. Então, não há perspectiva de aproveitamento da energia nuclear a curto prazo, apesar de teve um feito muito importante alguns meses atrás. Pela primeira vez, um experimento na Califórnia conseguiu extrair mais energia do que foi consumido. Isso foi um feito muito importante, mas é importante deixar claro que não tem nenhum reator que tenha a possibilidade de gerar energia de forma comercial para os próximos 10 anos. Alguns mais pessimistas dizem que a energia nuclear é a energia do futuro e sempre vai ser a energia do futuro. Eu já não sou tão pessimista, eu acredito que isso é só um problema de engenharia que vai ser resolvido, porque o que fisicamente é possível, algum dia a engenharia vai resolver, mas provavelmente deve ficar para a segunda metade desse século. Mas é importante a gente se planejar, né, para esse futuro. A população mundial é cada vez maior e cada vez consumindo mais energia, vai chegar ao ponto que as fontes tradicionais que conhecemos não serão suficientes para dar conta, né, de toda essa demanda. A gente vai precisar realmente de uma fonte nova, realmente algo disruptivo no setor energético. Seria um sonho, né, para a humanidade conseguir produzir energia de forma tão intensa, né, e tão limpa, né, já que o único resíduo desse processo é o
abordado os fundamentos da ciência envolvida nas principais fontes de energia, é hora de levantar a seguinte pergunta: fazer a luz para quê e para quem? Enquanto estamos aqui falando de energia do futuro, mais de 600 bilhões de pessoas vivem na escuridão. Algumas ainda dependem da lenha, do querosene e de velas, uma fonte de energia do século XIX. Pessoas que passam horas ainda atrás de lenha para cozinhar os alimentos. É a realidade de muita gente hoje. E uma das principais causas de morte no mundo ainda hoje é a inalação desses poluentes para cozinhar os alimentos. Em muitos países ainda da África, da Ásia, ainda se utiliza o querosene, né, para fins de iluminação dos lampiões. Muitas vezes falta dinheiro para comprar mais querosene, as pessoas ficam sem luz durante a noite, as crianças ficam sem ter como estudar. Então, isso não é justo, né? É importante a gente lembrar que os recursos energéticos são do povo, então é justo que tenham, no mínimo, acesso à energia básica. E energia básica, quando eu falo de energia básica, é energia para se alimentar, isso requer energia para ter uma geladeira, energia decente para ter um fogão, um gás natural, outra tecnologia um pouco mais moderna, a energia para o transporte, para o trabalho, para crianças das escolas. E é natural que toda vez que as pessoas vão progredindo um pouco de nível, de qualidade de vida, é natural que vão consumindo cada vez mais energia. Se alguém deixa a linha de pobreza, já pode comprar uma televisão, um eletrodoméstico para sua casa. Se vira classe média, a pessoa já quer comprar um carro, já quer comprar um ar-condicionado. Se passa a ser classe alta, a pessoa já vai querer um SUV, vai querer uma adega de vinho. E aí o consumo energético vai só aumentando. Mas a gente tem que saber colocar um freio nisso, né? Nesse consumo exagerado. Né? Temos que saber fazer as escolhas corretas, ser um consumidor consciente. Mas nosso papel deve ir bem além disso. Deve ir bem além do papel de um consumidor consciente. Nós somos impactados pelos rumos do setor energético. Somos impactados por acidentes que podem ser causados pelas usinas. Somos impactados pelo preço da energia que pagamos, pelo ar poluído que respiramos, pela água que utilizamos. Então, não podemos ser meros consumidores de energia. A regulação do setor energético deve vir também do povo. E isso, às vezes, parece uma utopia, mas não é. O povo, a sociedade organizada, realmente é capaz de promover mudanças, de fiscalizar o poder público, pode até barrar empreendimentos de energia que considerem nocivos para a sua comunidade, seja por meio de protestos, seja por meio de processos judiciais. Temos exemplos disso ao redor do mundo. A comunidade pode exigir contrapartidas sociais, contrapartidas para o seu povo, emprego de mão de obra local, por exemplo, entre vários outros fatores. E a inovação tecnológica também desempenha um papel crucial nesse processo, né, para o bem-estar social. Tanto a pesquisa aplicada é importante, como também não podemos desprezar a importância da pesquisa básica. A pesquisa básica é fundamental. Quando os cientistas, no início do século passado, estavam tentando estudar a estrutura do átomo, talvez até por paixão à ciência, jamais imaginavam que um dia podemos aproveitar a energia do núcleo atômico para produzir energia elétrica. E também quando os países se unem para a cooperação tecnológica, tem um efeito muito positivo. Como nesse exemplo que eu citei, né, na construção desse grande reator, que vários países totalmente diferentes, né, como Estados Unidos, China, vários países da Europa empenhados aí na construção de um único reator para produzir energia de uma forma mais eficiente, né, e transformadora. Mas a inovação tecnológica sem consciência social não é suficiente. Nós, engenheiros, geralmente estamos muito mais preocupados em questões de ordem técnica, mas não podemos deixar as questões sociais de lado. Não existe uma fórmula mágica, mas o objetivo aqui é somente mostrar a todos, né, que nós temos um papel e que nosso papel pode ser realmente transformador.
E isso poderia ser o final já da apresentação, que seria o objetivo maior, apresentar as bases da ciência e depois colaborar com a maior consciência social do papel de cada um. Mas só por uma questão de coerência, como no começo a luz se fez, agora a luz se apaga. Eu me refiro agora às consequências da segunda lei da termodinâmica, do comportamento da entropia. No começo da apresentação, eu falei da primeira lei da termodinâmica, que é um princípio que estabelece que a energia total de um sistema fechado se mantém constante. Não pode ser criada nem destruída. Mas esse princípio nada nos diz sobre o caminho preferencial para determinados processos de transformação de energia, sobre as limitações de eficiência de determinados processos de transformação de energia. Em todo processo de transformação de energia, ocorre um aumento de entropia. A energia útil vai se transformando em energia degradada e energia não utilizável. E assim como eu fiz no início da apresentação, extrapolando para o universo, chegará um ponto que toda energia útil vai ser transformada em energia degradada, em energia não utilizável. Nesse momento, nada poderá ser feito. Não haverá mais luz. Mas isso não é deprimente. Nós vivemos um momento fantástico da história do universo, repleto de energia utilizável. O deprimente é que a última luz do nosso mundo pode se apagar muito antes do que isso. Se a gente continuar gastando energia com coisas supérfluas, com coisas que não têm valor, gastando energia com guerras. A energia do amor continua sendo a mais poderosa de todas. Quando amamos as pessoas e o meio ambiente, é como se a gente estivesse ativando um novo mecanismo de conversão energética, muito mais eficiente. E assim faz-se a luz. Obrigado. Primeiramente, agradecer o Matheus Rufino, né, pela palestra, todos esses aspectos bem interessantes, históricos, conceituais, energéticos, né? Questão de recursos energéticos é uma questão de geopolítica, né? Todos que sentam numa mesa de negociação, né? Nessas rodadas que você tem de congressos, enfim, dos países que se reúnem, coloca as suas questões energéticas em jogo. Há um jogo de poder. Quem está em cima dominando, né? Está sendo sempre cobiçado por quem está um pouco mais abaixo, que quer tomar. Então, assim, não tem... cada um quer tomar um pouco do seu protagonismo. Então, assim, achei bastante interessante, né? Trouxe bastante aspectos aí a qual atendeu, tá? Eu vou deixar, então, agora para as considerações finais aí com o Rubem Dialp, da nossa divisão de petróleo e gás. Tá contigo, Rubem, considerações finais. Bom, eu agradeço a Matheus. Depois passo para o Matheus, para considerações finais. Ok. Obrigado ao Matheus, obrigado a presença de todos aí. Vai ficar disponível realmente, todas as palestras do clube ficam disponíveis na internet. Eu queria agradecer o Matheus pela palestra, bastante esclarecedora, e eu dou uma sugestão aqui pela minha própria experiência na Petrobras, e principalmente os 11 anos finais que eu fiquei na Universidade de Petrobras, trabalhando com gás e energia. Promovemos vários seminários com relação à eficiência energética, à produção de energia. Nós tivemos cursos de energia eólica. A Petrobras, lembrar que pouca gente sabe, o Matheus sabe com certeza, todo mundo, mas o cidadão comum não sabe que a Petrobras já trabalhava com energias renováveis antes dessa fase atual, né? E foi muito rico o período de 11 anos que eu passei na Universidade de Petrobras, de 2005 a 2016, e tive muita chance, aprendi muito sobre energia solar, energia eólica e biocombustível, né? E me fez ter uma crença muito grande que o biocombustível é uma fase transitória, porque nada é mais importante que, na ideia de que preservar a natureza e tudo, né? Não faz sentido a gente imobilizar 1 hectare de terra, né, produzindo resíduos, é difícil manipular resíduos, a gente pode até gerar energia com resíduo também, mas se você usar 1 hectare de terra para substituir 35 metros quadrados de painel solar, né, quando tivermos carros elétricos. E vamos ter, porque o preço está caindo muito rápido, o quilowatt-hora de bateria cada vez é mais barato e ocupa menos espaço, e tem novas tecnologias sendo desenvolvidas que vão causar menos poluição na produção do veículo, porque isso é outra coisa que é uma falácia que eu acho que está sendo desmontada.
que a produção de um veículo elétrico causa muito mais dano ao meio ambiente do que toda a vida útil de um carro a combustão. Eu não acredito nisso, isso é uma falácia que vai ser desmontada aos poucos, até porque as baterias também estão indo para tecnologias, né, de menor impacto também. Então, eu acho que o futuro é por aí, porque a eletricidade está na matéria, como o próprio Matheus explicou, né? A eletricidade faz parte da matéria. Já a combustão é você destruir matéria e tudo. Então, vamos evitar a combustão, né? É rendimento, máquinas de baixo rendimento, é muito difícil, enquanto que o motor elétrico de automóvel elétrico aproveita 98% da energia da bateria. Né? A gente fala de motores a combustão que tem 15, 20, 25, no máximo 40% de eficiência. Então, vamos no rumo da eficiência. A eficiência energética também é um item importante, eu aprendi muito sobre isso na época da Universidade de Petrobras. E uma das formas da gente tornar o planeta mais habitável é aumentar a eficiência energética. A maioria dos países trabalha ainda com eficiência energética baixíssima. Se você vê a intensidade energética do PIB de certos países, né? Se você calcular quantos $1.000 de PIB por unidade de energia você produz. Então, os Estados Unidos é extremamente ineficiente comparado com países de grau de desenvolvimento até maior, como a Alemanha. Os países europeus, em geral, têm uma intensidade energética, ou seja, consomem muito menos energia por $1.000 de PIB do que Estados Unidos, Canadá e Austrália, que são países assim que estão num patamar meio esquisito. Mas é isso. Eu acho que temos muito trabalho pela frente. Parabéns, Matheus, você fez uma obra bonita e que bota a gente para refletir. Por isso que eu estou aqui com tanta coisa, mas não dá para a gente ficar comentando muito mais aí. Obrigado, Matheus. Passo a palavra para você. Eu que agradeço aí pelo convite aí do Clube de Engenharia para essa palestra aqui. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, pode me adicionar no Instagram, o Instagram do meu livro aí, Fazendo a Luz. E meu e-mail eu vou colocar aí no chat também, fazendoaluz@gmail.com. E se eu não respondi alguma pergunta, né, o tema é muito amplo, eu faço questão de responder depois. Tá? Agradeço a todos aí pela atenção e uma boa noite. Boa noite, então, Matheus. Eu estou aqui digitando aqui, fazendoaluz@gmail.com, esse é o e-mail, né? Positivo. Fazendo a Luz, tudo junto, né? Fazendo a Isso. Luz. Isso. Botei aqui no chat aqui, depois você bota o seu... Ideal seria botar agora, né? Porque eu não sei se tem como você botar aí já, porque depois que fechar aqui, eu não sei se você consegue botar. Coloca lá, por favor. Coloque Tá? sim. Você vai botando aí, enquanto eu faço, então, o fechamento. Agradecer a todos aí, né, pela o comparecimento, presença, né? Isso é um ciclo de rodada de palestras e eventos que nós estamos vendo aqui, né? Junto ao Clube de Engenharia, nós vamos chamar também outros palestrantes, especialistas, escritores, outras pessoas que também têm disponibilidade de vir aqui palestrar no tema, né? Energia, o tema até de petróleo junto com o Rubinho, a parte de recursos energéticos, enfim. Então, eles estão todos convidados, tá? Agradeço aí. Então, a gente finaliza por aqui, tá? Essa palestra. E agradeço novamente aí, Matheus, Rubinho e todos os presentes aí em nossa sala, tá bom? Agradecido. Obrigado a todos. Obrigado. Abraço, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite.